Olá, tudo bom? Professor Calil de História, dando continuidade aí nessa videoaula 2, né, sobre esse resumão, essa revisão dos assuntos estudados até agora. Né. Na aula passada a gente viu aí, no vídeo passado a gente viu falando sobre as grandes navegações e o período pré-colonial. E agora vamos falar aí do período colonial. Sempre entendendo que o período colonial, né, se inicia lá com a descoberta, né, do novo continente, que vai ser chamado de América, né, e aí teve a divisão lá entre Portugal e Espanha, onde houveram vários acordos, vários tratados, sendo o principal deles é o chamado Tratado de Tordesilhas. A gente já viu aí que o período pré-colonial, né, marca aí essas 3 primeiras décadas aí, né, no início da descoberta da América, né, de 1500 a 1530, que Portugal não se interessou pela sua colônia. Não havia interesse por parte de Portugal para a sua colônia, mas há algumas mudanças, né? E aí quando Portugal resolve ocupar a colônia, nós temos início aí o chamado período colonial, que marca aí a história do Brasil, onde ele foi colônia de Portugal. Houveram algumas mudanças, né? A ameaça de invasões ao território, lembrando que Portugal e Espanha fizeram vários acordos entre eles, dividindo a América somente entre eles, e outros países começam a questionar, como França, Holanda, passam a questionar esses tratados. E aí invadem, ou tentam também invadir a América, e vai acontecer, né? A gente vai ter a presença holandesa no Brasil, né? Durante mais de 2 décadas, restrito ali a Recife, e também a presença dos franceses no Brasil, fundando inclusive uma Guiana francesa no Brasil. Então essas constantes ameaças de perder seu território para outro país europeu fizeram com que Portugal mudasse de pensamento e resolvesse iniciar um processo de ocupação da sua colônia. Outro fator que levou a essa mudança de planejamento de Portugal foi a crise do comércio das especiarias. Né? Portugal foi o pioneiro na descoberta de uma nova rota marítima, a gente viu esse assunto aí nas grandes navegações, mas esse comércio começa a entrar em declínio devido à grande concorrência. E aí Portugal precisa fazer com que sua colônia ela comece a dar lucros. E aí dá início a um projeto de ocupação da colônia. E a gente já tem alguns destaques, né, desse assunto, que é a primeira forma de administração adotada por Portugal foi chamada as capitanias hereditárias, né, dividindo aí o seu território em várias capitanias, sua colônia em várias capitanias. Lembrando que as únicas capitanias que deram certo, né, foi a de Pernambuco e de Salvador. Outro destaque que a gente dá a esse período colonial é o chamado Pacto Colonial. Ou seja, professor, o que é o Pacto Colonial? É uma forma de submeter a colônia aos interesses da metrópole, ou seja, tornar a colônia submissa à metrópole. No caso do Brasil, a colônia no Brasil ficava submissa aos interesses econômicos e políticos da sua metrópole portuguesa, chamado Pacto Colonial, onde a colônia deveria exportar, vender seus produtos somente com exclusividade para a metrópole, chamado exclusivo metropolitano, e tudo que ela precisasse deveria apenas comprar da sua metrópole. Deveria somente vender a sua metrópole e comprar somente da sua metrópole, no chamado Pacto Colonial. Outro destaque que a gente vai dar esse período colonial, né, que é muito visto, é a chamada produção açucareira, o início da produção do açúcar. Lembrando que Portugal já tinha algumas experiências em seus territórios ali nas Antilhas, né, também em algumas partes da África ali, então já tem experiência na produção açucareira, e resolve, né, já que não encontrou ouro de imediato, né, já que não encontrou metais preciosos, resolve adotar o sistema aí da produção do açúcar. Lembrando,
né, que todos os custos da produção açucareira, né, um empreendimento comercial, né, todos os custos da produção deveria ser do produtor, né, do senhor de engenho, né? E era um custo altíssimo, não só para montar um engenho, como também a mão de obra utilizada, né? Essa produção açucareira ela vai ser plantada no chamado regime de plantation, né? O professor que quer regime de plantation, né? Ou seja, monocultura, no caso da cana-de-açúcar, né? Uma única cultura, predomínio de uma única cultura, isso não quer dizer que não havia outras culturas, predomínio de uma única cultura, monocultura, plantada em grandes extensões de terra, com a utilização da mão de obra escrava, no caso a mão de obra escrava negra, com o objetivo de exportar. Isso é chamado regime de plantation, que foi a forma como foi montada o sistema açucareiro, a produção açucareira na colônia brasileira, né? Ou seja, monocultura, predomínio de uma única cultura, no caso a cana-de-açúcar, plantada em grandes extensões de terra, né? Latifúndios, com a utilização da mão de obra escrava, no caso negra, com o objetivo de exportar. Outro destaque que a gente também dá a esse período colonial é a escravidão, né? Cobrado em várias questões aí do SSA, também do Enem, que é esse violento, né, período de escravidão no qual nossos antepassados negros africanos sofreram, né? Inclusive já foi temática de nossas aulas aqui, e é sempre interessante você ficar atento a esse regime de escravidão, uma imposição, né? um sistema, uma forma, uma forma, como é que eu diria, bastante violenta, ok? Houveram também outras atividades econômicas, né, durante o período colonial, um exemplo disso, né, que perpassa o período colonial, se mantém, mas um exemplo disso é a produção mineradora, né, também foi alvo nosso aí de nossas aulas, né, também houveram outras atividades econômicas, como as entradas de bandeiras, né, lá chamados sertões, né, com o objetivo de capturar índios, né, de se aventurar em busca de metais preciosos. Mas outra atividade econômica importante do período colonial é a atividade mineradora, né? onde tem um deslocamento do eixo econômico do litoral, né, para o interior, surgindo aí o que a gente vai chamar de urbanização, dando início à formação de cidades aí no interior do Brasil a partir da atividade mineradora. E junto com a atividade mineradora vem a criação do gado, né? Não só para abastecer de carne essas regiões ali de Minas Gerais, de Goiás, de carne, né? De carne, como também o fornecimento de animais para o transporte do ouro, ok? Foi esse nosso segundo vídeo, nossa segunda videoaula, né? Com esse resumão, com essa revisão aí do que a gente estudou até agora.